Uma boa tarde a todos. Dando sequência ao nosso projeto Diga Não à Violência, hoje falaremos com a doutora Andressa, ela que é psicóloga do CREAS, Proteção Especial de Média Complexidade. Esse projeto Diga Não à Violência é de autoria da primeira-dama Maria do Carmo Vieira Ferreira. A Andressa vai explicar para a gente quais são os sinais e sintomas apresentados por crianças e adolescentes que estão sendo abusados, dos telefones de Disque Denúncia, e também vai explicar como podemos identificar possíveis abusos sexuais em crianças e adolescentes. Ela vai explicar também como pais e professores poderão identificar uma possível violência. O tema violência deve ser abordado com muita atenção e responsabilidade, porque o nosso município vem crescendo de maneira acelerada e a violência também. Bom dia a todos da cidade de Aripuanã. Meu nome é Andressa e eu sou psicóloga do CREAS. Eu trabalho na Proteção Especial da Média Complexidade. E durante esse mês de outubro inteiro, nós estaremos fazendo uma campanha contra a violência, né? Uma campanha devido ao dia 2 de outubro ser o Dia Internacional da Não Violência. Durante esse mês inteiro, vários profissionais vão falar sobre algum tema de violência para instruir a população de Aripuanã, para entender bem como funciona quando você se depara com uma situação de violência, como denunciar, como agir, como identificar a situação de violência. Como no CREAS, nós atendemos uma grande demanda do abuso sexual infantil e adolescente. Diante disso, é importante que quem cuida dessas crianças e dos adolescentes fiquem alertas, né, aos sinais e sintomas. Todas as pessoas, inclusive, não só crianças e adolescentes, elas apresentam sintomas da violência, né? Eu peço que quem cuide das crianças tente perceber os sinais que elas estão apresentando, né? Principalmente o pai, a mãe, avós, né? O avô, a avó, tios que ficam com esse adolescente, com essa criança. Muitas vezes a babá também passa grande parte com a criança. Na escola, no âmbito escolar, né, os professores e os profissionais que trabalham na educação, fiquem atentos a esses sinais, né, que são muitos e são em várias áreas. Na área da aprendizagem, na área do comportamento, na área da questão corporal, né, de doença, na questão física. Então são vários esses sinais, que nem todos os sinais a criança vai apresentar ao mesmo tempo. Se duas crianças de uma mesma família sofrer a violência sexual, elas podem ter sintomas diferentes, né, independente. Então, vai de cada criança, de cada adolescente. Lembrando que são sinais de possível abuso sexual, né? Se for percebido os sinais, deve ser feita a denúncia para que profissionais especializados façam o que é devido ali para cada caso, né? Analise, investigue e ajude essa criança e esse adolescente da melhor maneira possível. Os sinais comportamentais, eles são quando a criança ela muda abruptamente do comportamento inicial que ela tinha antes, de como ela era, como você já conhecia aquela criança e de repente ela muda o comportamento muito rápido, né? Ela pode se envolver em rebeldia, delinquência, cometer pequenos delitos, né? Esse é um dos sinais muito comuns. Baixa autoestima e sentimento de menos-valia. Então essa criança ela pode se sentir mal, sentir que ela não tem valor, que ela não merece, às vezes, nem viver. Um dos sintomas também é esse, desejo de morte, tentativas de suicídio. A depressão também, ela pode aparecer como um sintoma, e ela por si só já tem os seus sintomas da depressão, né? Então já é vamos dizer, uma doença mental já dentro desses sintomas, que é o choro constante, abatimento físico, emocional, tristeza constantes. Essa criança também, ela pode passar a não querer mais socializar, ela fica mais reprimida, retraída. Então, se antes ela saía na rua para brincar com os amigos, agora ela não quer mais, ela quer ficar mais em casa, quietinha. Então, assim, você percebe que aquilo não era o normal dela, de como ela agia antigamente. É muito comum também um sintoma de
altos níveis de estresse e agressividade. Então, às vezes o pai vai falar ou a mãe vai passar alguma orientação e a criança ou o adolescente ele já chega assim nervoso, estressado, respondendo. Você vê que aquilo não está certo. Outro sintoma é a imagem corporal distorcida. Esse adolescente, essa criança, passa a ver o seu próprio corpo como sujo, nojento, feio. Ela não se sente assim bonita, não tem autoestima. Ela pode passar a se autoflagelar, se cortar, se cutucar até sair sangue. Então ela passa a punir seu próprio corpo. Pode acontecer também dela ter terror, né, adulto, lugares, ambientes. Então você vê que ela não quer de jeito nenhum. Quando é para ir em um certo ambiente, ela começa a chorar, ela fala que ela não quer ir. Pode acontecer também de ela apresentar respostas ilógicas para justificar alguma ferida, algum machucado na área genital, né, por ela não conseguir falar que ela está sofrendo abuso. Então, para ninguém descobrir, ela começa a inventar, né? Ah, eu machuquei porque eu caí. Só que assim, vale os pais, né, analisar bem a situação, se realmente é isso ou não. Ela tem um terror irracional também, a questão do exame físico. Então, quando os pais têm a suspeita, às vezes, né, e fala que vai fazer o exame físico no médico para ver se ela foi abusada ou violentada, ela começa a chorar, ela fica aterrorizada, ela não quer fazer. Então, esse é um dos sintomas também. Na sexualidade, é possível ver também alguns sinais e sintomas. Muitas crianças, elas começam a apresentar comportamentos impróprios para a idade dela, né? Crianças e adolescentes. Então, além da idade cronológica dela, ela começa a apresentar brincadeiras sexuais, né? De beijo, de passar a mão nos genitais dos colegas. Pode se envolver também na questão de drogas e prostituição, né? Ou algum tipo de exploração sexual, depois que ela é abusada sexualmente. Pode acontecer dela também se masturbar excessivamente. E provocações, né? Provocações sexuais, de ela estar se insinuando. Então, muitas vezes a sociedade tem até um pouco de preconceito com relação a isso, né? Ver uma criança ou um adolescente um pouco à frente nessa questão sexual e aí acaba julgando, mas não vê que é um sintoma de um possível abuso que ela está sofrendo. É uma forma de ela mostrar, né, o que tem acontecido. Os sinais da aprendizagem também é muito comum. Por isso que é interessante todos os profissionais da educação que ficam em contato direto com a criança, analisar também essa questão, ficar observando na escola como que está sendo o comportamento dela e se houve alguma mudança, né? Ou se perceber, já faz a denúncia. Quando a criança chega na escola muito antes do horário da aula e tem resistência na hora de ir embora, quando acaba as aulas, isso é muito comum, essa assiduidade exagerada do que era comum antes. Ela tem essa resistência de voltar para o lugar, né, onde ela possivelmente está sofrendo a violência. Pode acontecer também de ela se retrair. Então, se antes, na hora do recreio, ela saía para brincar, participar das atividades, agora ela fica na sala de aula quietinha, ou até mesmo se ela vai para o pátio, ela fica isolada, quietinha, não quer socializar, não quer brincar com ninguém. Pode acontecer também de essa criança não querer mais participar das atividades de educação física, que é uma coisa que ela gostava muito e agora ela não quer mais, né? Ela se nega a participar. Muito comum também a dificuldade na atenção e na concentração e, consequentemente, a baixa das notas escolares. É como se ela estivesse lá na sala de aula, em um corpo físico, mas ela não consegue assimilar nada que é explicado, ela não consegue aprender, fica com muita dificuldade. É comum também eles dormirem na sala de aula, então no momento da aula acaba ali cochilando, dormindo. São vários esses sinais, né, que é diferente do comportamento inicial, de como ela era antigamente. Há também sinais nos hábitos de higiene e também na saúde da criança. Pode acontecer dessa criança ficar um pouco descuidada, aparentemente, né? Despenteada, suja, evitar, assim, de tomar banho, às vezes ela não quer tomar banho. Muitas fugas de casa, passa a fugir. Aparecem também distúrbios do sono, pesadelos recorrentes. Ela pode voltar a fazer xixi na cama, né? Então, às vezes ela já tinha passado por essa fase e ela volta a fazer o xixi na cama. É comum uma mudança nos hábitos alimentares. Ou ela passa a comer mais do que ela comia antes, e às vezes até engordar, ou a comer menos ou quase nada. Então, é muito comum também essa mudança nos hábitos alimentares da criança.
E é claro, os sintomas físicos. Essa criança, ela pode começar a ter doenças psicossomáticas. A doença psicossomática, ela é bem emocional. Então, de acordo com a violência que ela está passando ali, o problema que ela está passando, o corpo dela vai somatizar isso através de doenças. E ela pode ficar sempre com uma doença diferente e nunca ter uma cura. Tem crianças que reclamam muito de dor na barriga. A barriga sempre dói, né? Febre, dor de garganta, acaba de tomar um remédio e volta. Essa criança está sempre indo no médico, está sempre doentinha, né? A gente chama das doenças psicossomáticas. É comum também a doença de adulto, né? A doença como as DSTs, os corrimentos. É muito comum também a criança sentir dor, ter sangramentos, inchaços na região genital, na vagina, no ânus e nas partes íntimas da criança no geral. Então é interessante, quem cuida, né, tá observando isso aí. Em crianças é mais fácil, porque a babá geralmente dá banho, cuida, a mãe também, né? No adolescente é um pouquinho mais difícil, mas observar como que tá isso, né? Dessa questão do sangramento, observar se ela está com dificuldade para sentar ou andar, também é uma questão bem interessante dos pais estarem observando. Bom, gente, enfim, são vários os sinais e sintomas, eu falei aqui alguns, mas pode acontecer de ter até outros. Não são todos os que eu falei que uma criança vai apresentar de uma vez, né? Como eu disse antes, pode acontecer de duas crianças da mesma família, às vezes pelo mesmo abusador, ter sintomas totalmente diferentes, mas sempre vai haver sintomas para vocês observarem. Então, pais, avós, tios, às vezes até o primo, um amigo próximo e até a pessoa que está sendo abusada, né? E as babás, observem bem como que ela tinha esse comportamento inicial, como está agora, observar os professores nessa área da aprendizagem, da educação, como ela está se comportando na escola, nas aulas, em casa, no comportamento, na forma física também. Se vocês se depararem com uma questão de violência e de abuso, tem que ser feita a denúncia para que os profissionais especializados possam ajudar essa criança, né? O objetivo dessa campanha é instruir vocês, informar e ajudar o máximo possível que a gente conseguir, até para reverter, né, essas consequências que a criança ela vai acabar tendo diante dessa violência. Qualquer pessoa da nossa sociedade pode denunciar, né? Os pais, quem cuida da criança, o vizinho, a professora. Essa denúncia ela pode ser anônima, né? Às vezes a pessoa fica com um pouco de medo de denunciar, mas pode ser anônima também, ou você pode se expor e denunciar também. Os canais de denúncia é o Conselho Tutelar, eu vou estar passando o número 3565-2970, eles atendem das 7 às 13 nesse número, e também tem o 24 horas do Conselho Tutelar, 98413-0247. É feita a denúncia também no Disque 100, então apenas discar o 100 é uma denúncia específica para abuso de crianças e adolescentes, e pode ser feito também na Polícia Civil, que é o número 3565-1433, e na Polícia Militar, que é o 190. Então tem vários canais de denúncia, e quem achar que percebeu algum desses sintomas ou vários desses sintomas e tem a desconfiança de que pode estar acontecendo o abuso, a violência, denunciem e deixe a equipe especializada fazer o trabalho e ajudar essa criança, porque elas sofrem caladas. A grande maioria, uma porcentagem altíssima, não consegue falar que está sendo abusada, não consegue expressar, né? E é só através dos sintomas que elas externam esse abuso. Eu conto com a ajuda de vocês, de toda a população de Aripuanã, e juntos somos mais fortes nesse combate ao abuso sexual infantil, abuso sexual de crianças e adolescentes.